Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A Ucrânia derruba Putin. Esse é um título que eu coloquei porque as intrigas que estão acontecendo, as movimentações no Kremlin, as movimentações em Moscou e em São Petersburgo estão justamente acontecendo pela ação da Ucrânia. Que a Ucrânia não caiu. Você pode até dizer, eu sempre digo que a Ucrânia está ganhando guerra. Sim, está, porque ela está avançando, mesmo que devagar, mas ela não foi destruída, ela não foi eliminada do mapa, ela continua. E ela não vai ser. E então os objetivos iniciais do criminoso e cruel ditador da Rússia não foram atingidos. Então estão acontecendo uma série de fatos que tem que se analisar. Eu cheguei à conclusão de que quem está derrubando Putin é a Ucrânia. Né? Então vejam aí, tem sinais muito claros sobre isso, que eu vou falar essa questão aqui. Essa guerra é prolongada, ela já está superando até a marca da Primeira Guerra Mundial, que foi considerada também uma guerra longa, tal como a Segunda, já está superando as duas, né? Já superou. Então, e a Ucrânia, ela faz os russos impõe para a Rússia um racionamento de gasolina, de óleo diesel, combustível de uma maneira geral, e o tempo está se esgotando para o ditador da Rússia. O tempo está se esgotando para aquela máfia do Kremlin. Diante das perdas catastróficas, nada aconteceu como eles queriam, e nada acontecerá. A guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, ela ultrapassou uma marca histórica, assustadora, inclusive para o ditador da Rússia. O conflito europeu superou a duração da Primeira Guerra Mundial, expôs o fracasso estratégico dos planos iniciais de Vladimir Putin e do Kremlin, de toda a sua gangue instalada lá. 5 sinais de alerta mostram que o tempo está se esgotando rapidamente para as forças armadas da Rússia. Enquanto isso, a Ucrânia intensifica o isolamento total da península da Crimeia. Já está isolada, mas não dá para dizer que é total ainda, né? Existem algumas brechas, algumas rodovias, alguns istmos menores que eles eventualmente podem entrar, só que não com a capacidade total que precisa entrar de logística para a península da Crimeia, que a península é grande. E isso está provocando um racionamento severo, principalmente de combustível para o exército, mas de comida até. E para o povo também que mora lá, que já faltam produtos, como não vou entrar em detalhes aqui, mas já falei em vídeos essa semana passada, né, de que estão faltando produtos no supermercado. Supermercados estão começando a ficar vazios, como na era soviética. Você que não é inscrito, inscreva-se agora aqui no canal. Fortaleça o canal, preciso de vocês. Deem um like, todos também, eu preciso desse like para fortalecer perante o YouTube, perante a comunidade que assiste geopolítica, assiste sobre guerra na Ucrânia, e também peço a vocês que compartilhem com suas redes sociais. É muito importante. Vocês vão acompanhar comigo essa análise profunda sobre a derrocada militar do governo russo. Peço a todos, deixem o like, então não esqueça de se inscreva, é muito importante, e compartilhem. Bom, 5 sinais de alerta, vou começar a falar sobre isso, que surgem para Putin na guerra com a Ucrânia. A guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia ultrapassou uma linha temporal altamente simbólica. Mas é importante, e sabe que a simbologia, sempre em toda a história da humanidade, sempre foi muito importante na história e nas consequências dos atos e dos fatos. O conflito atual superou oficialmente os 1.569 dias, vocês vejam, de duração total da Primeira Guerra Mundial. O Kremlin esperava inicialmente que a invasão completa do território ucraniano terminaria em poucos dias. Eu sempre falo um mês, que foi aventado isso quando eles não conseguiram, na primeira, segunda semana, conquistar nada. Eles disseram, vai durar um mês. O próprio ditador da Rússia falou isso. Contudo, a realidade impôs um impasse prolongado, com dinâmicas cada vez mais complexas para Moscou. Um editorial detalhado dessa publicação eu vi na publicação internacional da revista americana Newsweek, que analisou a situação atual do governo russo. É muito importante, estou dando essa análise, que é uma análise feita por especialistas para essa revista. Os jornalistas observam que a Rússia possuía uma superioridade em quase todos os aspectos militares. E aí chegou à conclusão que era teórico isso, não era prático, né?
Na minha avaliação, isso é teórico, mas o comando russo também demonstrava uma tolerância absurda e ainda demonstra essa tolerância em relação às suas próprias perdas humanas. Ele aceita perder, desde que ele avance. Mas há muito tempo, já desde 2025, ele tem as perdas humanas, mas não tem avanços. Ele não, mesmo que ele tenha avanços, tiveram alguns avanços, ele não consegue consolidar por muito tempo. A Ucrânia está indo lá e retomando de volta, como muitas vilas, falei aqui para vocês, né? E cidades também, como Kupiansk, Volchansk, Selidov, entre outras. Ou seja, não está conseguindo manter. A Ucrânia, então, está muito melhor nisso militarmente. Mesmo assim, o exército russo falhou em obter uma vitória e o tempo está se esgotando para Vladimir Putin. É ele o cabeça dessa guerra que quer continuar essa guerra a qualquer custo, a qualquer preço. E esses 5 sinais de alerta são sistêmicos, eles foram identificados sobre a forma como a guerra está se desenrolando. O primeiro grande sinal é o fracasso estratégico. É o fracasso estratégico completo de uma guerra rápida projetada pelo ditador. Ele queria uma guerra que demorasse pouco tempo, 1 mês, o que fosse 6 meses. E eu, na minha opinião, essa guerra demorou mais 6 meses, 6 meses ele já não estava preparado. Aí começou a desmoronar, e já está desmoronando a economia da Rússia. Ele comprometeu toda a Rússia, e é porque aí para você manter mais, você precisa de muito dinheiro. E ainda no nível que está da resistência ucraniana e na tentativa de avanço dele sem sucesso. E muitas perdas. Pô, o cara perdeu entre tanques de guerra e blindados de transporte de tropa, mais de 34 mil blindados. Blindado hoje, para você fazer um novo, custa no mínimo, falar por baixo, custa mais dos mais modernos, que nem o Leopardo alemão, o Abrams americano, 5 milhões de dólares. Multiplique por 34 mil e multiplique pelo valor em real de, acho que é 5,16, que está o valor do dólar, alguma coisa assim, mas mesmo que seja só por 5, vocês vão ver o quanto que esse cara perdeu, e só em tanque de guerra. Isso leva qualquer país à falência. Os cálculos iniciais de Vladimir Putin para o colapso, deixa eu ver, só um pouquinho aqui, um minuto, por favor. Os cálculos iniciais de Vladimir Putin para o colapso imediato da Ucrânia não se concretizaram em 1 mês, como ele falou. E 6 meses já, até que ele aguentaria, mas não conseguiu também. Agora não pega mais a Ucrânia. A natureza prolongada dos combates intensos começou a jogar diretamente contra a estrutura econômica da Rússia. Aí que o bicho pegou, contra a economia da Rússia. A Ucrânia foi perfeitamente capaz de se adaptar às pressões e desenvolver sua própria produção interna de armamentos. O uso massivo de drones avançados e armas de longo alcance mudou a natureza do conflito contemporâneo. E essa guerra prolongada, quanto vai tempo demorar, pior para a Rússia. Eles não estão entrando dinheiro como precisam para a economia. Cada vez vai sacrificando mais o país. E ela já supera, como eu falei no início, a Primeira Guerra Mundial. O segundo sinal de alerta mostra que os ganhos territoriais russos estão diminuindo drasticamente. Estão perdendo tudo. Em muitas áreas, a linha de frente, esses avanços simplesmente não existem mais, porque a Ucrânia retomou. O ritmo de progressão das tropas terrestres russas diminuiu de forma significativa já a partir de 2025 e em 2026 muito mais. Análise do renomado Instituto para o Estudo da Guerra, o ISW, americano, confirma que essa tendência é uma tendência de estagnação e perda para a Rússia. Mesmo onde a Rússia mantém uma forte pressão de artilharia, o impacto estratégico das ofensivas sumiu. As conquistas russas se limitam a ruínas de vilas sem qualquer valor de ganho logístico real, que na realidade não existe muitas vezes lá nem posição defensiva. A Ucrânia desprezou aquilo, ela está fora da vila, porque a vila é um alvo. Eles chegaram lá e acabaram sendo expulsos de novo pela Ucrânia. O terceiro sinal crítico envolve a escalada de ataques profundos lançados contra o território da Rússia. A Ucrânia atinge com precisão cirúrgica a infraestrutura militar e energética localizada dentro da Federação Russa e muito distante da Ucrânia, muito distante do teatro de operações. Refinarias de petróleo, depósitos de munição e bases aéreas russas explodem de forma frequente na retaguarda, quase que todo dia, toda semana, alguma coisa dessa vai para o espaço. Essa campanha bem-sucedida ucraniana, ela muda gradualmente
a percepção de segurança da própria população russa. A pressão interna sobre a cúpula do governo do Kremlin aumenta na mesma proporção dos ataques. A Ucrânia raciocina a gasolina do russo. Ela está fazendo desracionar a gasolina e isola com isso a península da Crimeia, que está ocupada pela Rússia, e enfraquece. O quarto sinal de alerta para o comando russo é a grave escassez de recursos humanos. O exército russo continua a sofrer baixas pesadas todos os dias nos campos de batalha ucranianos. Ele está sofrendo em torno de 300, 1.400, 1.500 por dia. Uma média aí deve estar em uns 1.200. É muita baixa para quem não ganha nada. Só perde, sacrifica a vida de seus soldados, sacrifica a vida da sua população. A qualidade técnica dos novos recrutas enviados para as frentes de assalto está se deteriorando rapidamente, praticamente vão sem treinamento. O esforço de guerra do ditador se transformou em uma troca inaceitável de milhares de homens por metros de terra. Lembram que há uns meses atrás eles conseguiam avançar no máximo 70 metros por dia. Multiplica isso por 30 dias, com perdas de mais de 1.000 homens por dia. Os riscos, isso em todo o teatro de operações. Os riscos sistêmicos estão se acumulando para a Rússia em uma velocidade perigosa para o regime de Putin. A desaceleração das ofensivas se soma a uma logística complexa e ao aumento insustentável de perdas materiais. A Rússia ainda retém a capacidade de bombardear cidades civis. Ela está fazendo isso, né? Faz isso, é um crime. Fazendo criminosamente é contra a Convenção de Genebra e outras convenções. E com mísseis cruzeiro. São coisas pesadas para matar. E ela quer se defender de mísseis cruzeiros com mísseis nucleares de Moscou. São criminosos governando a Rússia. A Rússia é governada por criminosos. Aliás, sempre foi. Essa violência aérea causa destruição, mas não significa de forma alguma que os russos estejam vencendo. A continuação da guerra apenas revela o custo colossal da incapacidade do ditador da Rússia em pôr fim ao conflito. E como quinto fator, a Ucrânia intensificou uma campanha militar para isolar completamente a península da Crimeia. Está dando resultado. Ataques coordenados com drones de ataque atingiram em cheio as rotas logísticas remanescentes dos russos. Comandos do Serviço Secreto da Ucrânia confirmaram a interrupção no reabastecimento militar da região. O fornecimento de combustíveis colapsou e forçou a implementação do racionamento da gasolina na Crimeia. Na realidade, o tempo está se esgotando, né? Para o Kremlin, dentro de perdas catastróficas. Eles não têm mais tempo. O comandante da divisão de drones da Ucrânia, conhecido como Braud, Robert Braud, né? Braud é um pseudônimo que ele usa, né? Trouxe projeções muito otimistas. As forças ucranianas poderão assumir o controle total da rota estratégica de abastecimento da Crimeia em breve. As equipes de inteligência mapearam todos os pontos vulneráveis dos comboios que tentam reabastecer a península. Braud também anunciou a destruição sistemática de um número significativo de sistemas de defesa aéreo russos. Baterias caras dos sistemas S-300 e S-400, pulverizadas por drones ucranianos de alta precisão. A eliminação dessas defesas aéreas abriu corredores limpos para a realização de novos ataques por parte da Ucrânia. Sem a proteção dos radares, as bases logísticas russas ficam totalmente expostas aos bombardeios constantes. O nó estratégico na Crimeia está apertando e sufocando os planos de defesa de Vladimir Putin. A superioridade tecnológica dos drones da Ucrânia desarticulou a capacidade de reação do exército criminoso invasor. Moscou enfrenta um cenário de desgaste que consome suas reservas estratégicas e financeiras de forma acelerada. A resiliência ucraniana transformou a invasão russa em um fracasso histórico e visível para o mundo inteiro. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, preciso de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.